No futebol, a linha entre ser chamado de promessa e ser rotulado como decepção é muito fina. Um jogador pode sair do topo da carreira e de repente cair em um limbo onde poucos conseguem voltar, e foi exatamente isso que aconteceu com Antony. Após uma contratação milionária pelo Manchester United, as expectativas eram altíssimas, mas com o tempo vieram as críticas, os problemas extracampo e a falta de impacto no time inglês. O que era para ser uma ascensão ao topo se transformou em um pesadelo. Problemas pessoais, baixo rendimento em campo, Antony não correspondeu às expectativas, mas como no futebol nunca é tarde para uma redenção, Antony encontrou um novo recomeço no Real Betis, um empréstimo que muitos encararam como o início do fim da sua trajetória no futebol europeu, mas que, na verdade, pode ser o renascimento da sua carreira. Bola ajeitada pelo meio, sobe e afasta o Aramburu, a sobra do Antony! Antony dando sequência ao seu bom momento! Quando o Manchester United pagou 95 milhões de euros para tirar Antony do Ajax em 2022, a mensagem era clara. Eles acreditavam que estavam trazendo um dos futuros craques do futebol mundial. Um jogador rápido, habilidoso e com um repertório de dribles que poderia desequilibrar qualquer defesa. E de fato, o início foi promissor. Marcou um belo gol logo na sua estreia contra o Arsenal, mostrou personalidade em jogos importantes e parecia que poderia justificar o investimento absurdo feito pelos Red Devils. Mas com o passar do tempo, os problemas começaram a aparecer. O jogo previsível, a falta de evolução tática e as atuações apagadas fizeram as críticas aumentarem. O que era para ser um jogador decisivo virou alvo de piadas na Premier League. E para piorar, Antony ainda enfrentava polêmicas extra-campo, que abalaram ainda mais sua confiança e sua posição dentro do time. Ele se envolveu em brigas e conflitos com sua ex-mulher que atrapalharam sua carreira. O brasileiro foi afastado por um período, e quando voltou, já não era mais o mesmo. O técnico Erik ten Hag, que havia apostado tudo nele, já não via mais Antony como uma peça fundamental do time. Seus minutos em campo diminuíram, e com novas contratações chegando, a paciência do clube acabou. O Manchester United precisava tomar uma decisão, insistir ou tentar recuperar parte do investimento. Foi aí que surgiu o Real Betis, um empréstimo que, para muitos, parecia apenas uma tentativa desesperada de salvar a carreira do jogador. Mas o que ninguém esperava era que esse empréstimo não seria um recomeço qualquer, mas sim a chance de Antony finalmente mostrar ao mundo do que ele era capaz. Desde os primeiros treinos, Antony parecia um jogador mais leve, mais confiante. O ambiente no Betis era diferente do que ele viveu no Manchester United. Menos pressão da mídia, mais liberdade em campo e um técnico que confiava no seu talento. E logo na estreia, ele já mostrou serviço. Contra o Atlético Bilbao, em menos de 15 minutos, Antony iniciou a jogada do gol, mostrando que estava pronto para dar a volta por cima. O corte, a recuperação, o Bakambu colocou a frente agora na velocidade com o Antony. Ele vai buscar, dentro da grande área. Acompanha a marcação, ele vai tentando limpar, bateu pro gol na sobra, o Isco! Gol! Depois, ele fez algumas boas jogadas. Antony na fita do corpo, deixou o marcador. Olha o passe do Antony para a batida. No final, o Real Betis empatou com o Bilbao em 2-2, mas Antony mostrou que a coisa seria diferente. Não é à toa que ele foi eleito como o melhor jogador em campo, vencendo o prêmio MVP. Nos jogos seguintes, ele continuou evoluindo. Contra o Gent pela Conference League, Antony novamente jogou muito bem e até marcou gol. Olha só o que ele aprontou. Ajeitando, próximo do bico da grande área, clareou, bateu! Sabali, Antony, escapa de dois, tem espaço e bate! Gol! A partida terminou em 3-0 para o Betis. O jogo seguinte foi contra o Celta de Vigo pelo Campeonato Espanhol. Ele mostrou aquele mesmo futebol rápido e agressivo que o destacou no Ajax, e até marcou o gol, o seu segundo com a camisa do Betis. Tem que fintar pro lado direito, tem espaço Isco, bota a bola em profundidade, vem cruzamento, sobrou, pode matar direto daí! Apesar disso, o Betis perdeu por 3-2, mas o brasileiro foi novamente eleito como o melhor jogador em campo pela La Liga. Em pouco tempo, Antony passou de um jogador desacreditado para um dos destaques do Betis. Os torcedores, que no início estavam céticos, começaram a ver nele um reforço de peso para a temporada. O Antony Prime 2008 está de volta.
Contra o Real Sociedad, ele fez uma de suas melhores partidas. Primeiro, ele sofreu um pênalti, que foi desperdiçado pelo Betis. Depois, fez algumas boas jogadas e marcou o gol. O Johnny, ele faz o passe pro Antony, tá dentro da área, batida cruzada, o Couto Hernandes não chega. E vai sair em velocidade agora o Betis. Antony já tirou bem a marcação pro Jesus Rodrigues. É o mano a mano. Vem o cruzamento, jogada ensaiada lá para a segunda trave, a bola ajeitada pelo meio, sobe e afasta o Aramburu, a sobra do Antony! Gol! É do Betis! Em seguida, o brasileiro continuou jogando bem, criando chances e até deu uma assistência na partida. No final, o Betis venceu por 3-0 e ele novamente foi eleito como o melhor jogador em campo. O outro bom jogo dele foi na Conference League contra o Vitória Guimarães nas oitavas de final. O brasileiro fez uma partida insana. Além de dar uma assistência, também marcou gol. Se liga só. Antony again, similar position from which he scored from, and he's gone away again, but this time tees up Isco. He's got it as well. Support arriving to his left-hand side. Antony carries and goes for it and scores. And surely Betis now are on course for the quarterfinals. Had support, but didn't need it. O camisa 7 passou por um período sem balançar as redes, mas o time continuou jogando bem, e o carinho da torcida continuava gigante. Não é à toa que ele vive dando autógrafos e tirando foto com os torcedores do Betis. Uma vez, uma torcedora deficiente teve uma reação inesperada, mas Antony soube conduzir bem a situação com muito respeito. Leire, mira para lá, mira, Leire. Te quiere dar un beso. De volta aos gramados, na 32ª rodada da La Liga, o Real Betis enfrentou o Girona, e o brasileiro novamente balançou a rede. Já vamos saber como fica a situação de verdade. Olha o Antony chegando, finalizando de primeira! Gol! Só que o mais especial até aqui aconteceu no jogo contra o Espanhol. Antony estava jogando muito bem, mas a partida não estava fácil. O Espanhol dentro de casa abriu o placar, e o Betis só conseguiu empatar aos 85 do segundo tempo após uma linda jogada de Giovanni Lo Celso. Porém, o melhor ainda estava por vir, porque Antony, conhecido como La Cabra pelos torcedores do Betis, não queria voltar para casa com o empate, e no último lance do jogo, ele fez isso. Es Antony el que desde el lateral va a encarar. Antony desde la bicicleta, sale hacia fuera, busca la rosca. ¡Bum! El diablo Antony desde el lateral del área, entrando por la derecha, gana ángulo, sale por el piquito y en el día de la madre se saca la madre de todas las roscas para dibujarla. Um golaço que deixou os fãs de futebol malucos. É gratificante ver a volta por cima do Antony. Torço para que ele brilhe cada vez mais. Merece muito uma vaga na seleção. Se esse cara não for chamado para a seleção, aí já é molecagem, tá jogando muito. Essa saga do Antony Prime me alegra muito. Esse cara merece essa felicidade depois de passar anos no cemitério United. Brilha, iluminado. Jesús y Antony. Y espera Isco, y espera el Cucho. Que bien, que bien, que bien, que bien, Antony. Y en el vértice del área puede golpear con la ensayada, como la puso Lo Celso. Ahí está Isco, Feliz con Numberdick. La ayuda. Unai Gómez, balón pitado de Antony, balón para Johnny Cardoso, tapado abajo Unai para que pueda encarar, desafiar, retar de Gorrico, la pone en la corona del área, y mira que lee a la perfección la acción, consigue sacarla hacia adelante, Antony superando a Rico, Antony superando al Delete, sigue Antony Mateo dos Santos acercándose a ese rincón del Coliseo, rompe hacia dentro, va a encontrar a Isco, ¿dónde Isco? ¿Dónde Isco? ¿Dónde Isco? ¡Gol! Desde a chegada de Antony, o time do Real Betis teve apenas 3 derrotas na temporada. Em 20 partidas, foram 14 vitórias e 4 empates. Até o momento, nessas 20 partidas, foram 7 gols e 4 assistências de Antony pelo Real Betis, totalizando 11 participações diretas em gols da equipe. Se olharmos o boletim de Antony no SofaScore, dá pra ver que o camisa 7 passa de ano fácil. Olha só isso, boletim verdinho, não tem uma nota vermelha. Respeitei.
Se antes no Manchester United ele prestava homenagem no começo do jogo quando estava perfilado porque sabia que não ia marcar, agora no Real Betis é diferente. O Antony Prime 2025 está fazendo chover gols por lá e consegue comemorar e mostrar sua mensagem como um grande craque. O próprio técnico do Betis, Manuel Pellegrini, destacou o impacto imediato do brasileiro, elogiando sua capacidade de decisão e velocidade. A sua contratação é muito importante, é um jogador de grande qualidade, como já demonstrou ao longo de sua carreira. O Manchester United o comprou por uma quantia significativa, mas por várias razões não conseguiu vingar, e chega aqui com todas as esperanças e exigências. Pode ser um jogador muito importante para nós. Queremos a velocidade que ele tem, no 1 contra 1, pode marcar gol sem ser um goleador nato. Como um ala direito que está um pouco vazia, precisamos de um ponta desse lado, disse o treinador. E o mais impressionante, o Betis já cogita ficar com o Antony em definitivo. O CEO do clube, Ramon Alarcón, revelou que as conversas com o Manchester United podem acontecer, pois o jogador encaixou perfeitamente no sistema da equipe. O que parecia ser apenas um empréstimo para salvar sua carreira pode acabar se tornando um novo lar para o Antony. Mas será que o Manchester United ainda vai querer ele de volta? Essa é a grande questão. Nos últimos anos, o Manchester United deixou de ser um clube onde jogadores atingiam seu auge para se tornar um verdadeiro cemitério de craques. Jogadores talentosos chegam cheios de expectativas, mas saem pela porta dos fundos, muitas vezes desacreditados e em baixa. Veja o caso do Jadon Sancho, contratado por mais de 85 milhões de euros. Nunca conseguiu desempenhar no United, mas bastou sair e voltar ao Borussia Dortmund para chegar à final da Champions League sendo um dos melhores jogadores do time. E ele não foi o único. Paul Pogba, Donny van de Beek, Di Maria, Memphis Depay, todos chegaram ao United como grandes jogadores e saíram piores do que entraram. Até mesmo Cristiano Ronaldo, um dos maiores jogadores da história, teve problemas dentro do clube. O problema ficou tão evidente que até os jogadores começaram a falar disso. Quando Marcus Rashford fez uma postagem recente no Aston Villa, Jadon Sancho comentou apenas uma palavra: liberdade. Para muitos, isso resume o que é jogar no United hoje. Um clube que suga a confiança de seus jogadores e o faz render abaixo do esperado. E foi exatamente nesse cenário que Antony se encontrou. Contratado por quase 100 milhões de euros, pressionado desde o primeiro dia, criticado por cada passe errado. Em pouco tempo, ele passou de promessa para piada. E no Manchester United, quando a confiança vai embora, não tem volta. A única solução foi sair. Para alguns, o empréstimo ao Real Betis parecia um rebaixamento na carreira, mas o que ninguém imaginava era que essa saída não significaria o fim, mas sim a redenção de Antony. O futebol é um esporte de altos e baixos. Um jogador pode sair do topo e, em questão de meses, ser tratado como uma decepção, mas a grande diferença entre aqueles que somem e aqueles que renascem está na resiliência. Antony foi desacreditado, criticado, colocado como mais um nome na lista de jogadores que não deram certo na Premier League, mas ele nunca aceitou esse rótulo. Ele saiu do United e encontrou no Betis um novo começo, uma nova chance, um novo palco para mostrar ao mundo que seu talento ainda pode brilhar. E você, acredita que Antony pode recuperar sua melhor versão? Ele deve voltar ao Manchester United ou permanecer no Betis? Comenta a sua opinião aí embaixo e me conta. Eu sou o Gustavo Marques, ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.